Hoje vamos descobrir se 007 Sem Tempo para Morrer é uma despedida digna para o Daniel Craig do papel do agente James Bond, ou se de repente essa foi uma oportunidade desperdiçada. Então vem com a gente que aqui você tá no controle total. Fala galera, eu me chamo Jeff e de tempos em tempos o mundo recebe um novo ator para viver o agente 007. E aí um ciclo termina e um novo se inicia. E é assim desde 1962, que é quando foi lançado o primeiro filme com o personagem James Bond, interpretado pelo então quase desconhecido ator Sean Connery. 007 Sem Tempo para Morrer demorou, mas chegou, e chegou com uma responsabilidade sem igual, a despedida do ator Daniel Craig, que encerra o seu tempo como agente 007 e libera o papel para novos atores e novas perspectivas. Mas vamos começar falando sobre o filme e lá no final eu falo sobre a troca do ator para a franquia. Ah, e não se preocupa, tá? Porque aqui eu não vou liberar nenhum spoiler sobre o filme. Em 007 Sem Tempo para Morrer, vemos que James Bond já lutou o que tinha que lutar, já salvou o mundo e a rainha a sua cota de vezes, e já aposentou o título de 007. Agora, o que James Bond quer é curtir a sua vida. Quem não, né? Aproveitar os bons momentos da aposentadoria e viver o seu grande romance. E isso mostra uma evolução do personagem dentro da era Daniel Craig. James Bond mostra um lado mais humano, permite que vejamos mais as suas emoções. Emoções essas que antes, em outros filmes da franquia, ficavam na maior parte do tempo abafadas e enterradas em meio a tiros, perseguições e situações mortais. Aqui vemos um personagem mais James Bond e menos 007, se é que você consegue me entender. E isso é ótimo, já que esse é de fato o último filme do Daniel Craig no papel de 007. Então, ver essa mudança, essa evolução no personagem é mais agradável e faz muito sentido dentro do roteiro. Mas é óbvio que esse filme não poderia tratar de situações cotidianas a respeito do James Bond. Tem que ter ação, tem que ter vilão, tem que ter tudo que sempre fez parte da franquia 007, né? Dentro dessas 2 horas e 43 minutos de duração, e não é brincadeira, são quase 3 horas de filme, você vai encontrar toda a ação que sempre fez parte da franquia, e novamente com fotografia estonteante, com boas atuações e uma direção caprichada. Então, não se assuste com a duração de quase 3 horas de 007 Sem Tempo para Morrer, porque esse tempo passa quase sem perceber, desde que, claro, você vá ao banheiro antes. Eu não fui e senti o peso do tempo. O roteiro flui muito bem, principalmente nos primeiros 2/3 do filme. E é nesse ponto onde vemos que 007 Sem Tempo para Morrer é um filme muito mais sobre o homem do que sobre o agente. E os poucos momentos onde o roteiro deixa a desejar é infelizmente quando o vilão entra efetivamente em cena. E isso é algo que me deixa muito frustrado, porque eu tava botando a maior fé no Rami Malek como o vilão desse filme. Mas o personagem dele foi extremamente subutilizado e mal escrito. Sem contar que o desenvolvimento dele é ridículo. Não somos apresentados a ele, não o conhecemos e os seus motivos são pra lá de fracos, já que o roteiro não cria essa empatia com o personagem. Eu tava esperando muito mais do vilão. Foi um banho de água fria pra mim. Então, se o ponto positivo de 007 Sem Tempo para Morrer é o agente 007 James Bond mais humano e mostrando mais as suas emoções, o ponto negativo é o vilão clichê, mal escrito, subutilizado e esquecível do filme. O vilão é tão importante quanto o próprio herói. Quando vemos um vilão caprichado, de primeira temos um filme completo. Quando temos apenas um herói bem escrito, aí o filme fica desbalanceado. O roteiro fica capenga e, na minha opinião, foi essa grande falha de 007 Sem Tempo para Morrer. E esse problema fica ainda mais evidente quando mais se precisa de um vilão de peso. Na parte final do filme, onde o James Bond se torna mais 007 e precisa salvar o mundo de fato. Mas aí quando chega nesse ponto, não há um vilão que crie um embate de verdade e que realmente transforme o último ato do filme em um ponto de qualidade para fechar a história de forma certa.
Não tô falando que o final é ruim, não é isso, porque o desfecho do herói é emocionante. O 007, James Bond, tem o seu desfecho e eu considero um bom final, com cenas de ação de qualidade para o 007, muito tiroteio, pancadaria garantida, mas a carga emocional teria sido muito mais profunda do que realmente foi se o vilão do Rami Malek tivesse sido mais bem escrito e aproveitado. Mas e quanto à passagem de bastão para um novo 007? Um dos carros fortes da divulgação e marketing desse novo 007 sem tempo para morrer é a despedida do Daniel Craig da franquia, mas a forma com que o filme aborda essa passagem de bastão do Daniel Craig para um novo agente 007, que no caso é a atriz Lashana Lynch vivendo o papel da Nomi, não é exatamente um ponto alto na minha opinião. O filme mostra isso e gera até um conflito de egos entre James Bond e Nomi, que teoricamente deverá se tornar a nova 007, porém eu senti que para passar o papel para ela, o filme deveria ter caprichado mais em nos apresentar a personagem Nomi, já que ela será a nova 007. Teríamos que vê-la em tela mostrando muito mais a sua capacidade e do seu carisma nesse filme. Sem contar que para assumir o papel de 007, na minha opinião, a personagem Nomi não foi cativante o suficiente. A troca de um ator por uma atriz para viver o papel de 007 por si só já é algo que cria estranheza, e a questão não é machismo, de forma alguma. É uma questão muito mais de costume e experiência, e essa experiência cria uma dificuldade em ver uma mulher assumindo o papel. Até aí, esse tipo de visão é claro que pode mudar, desde que a personagem Nomi tivesse sido super carismática e com cenas de ação super bem produzidas, e um peso satisfatório no enredo do 007 sem tempo para morrer. Porém, isso na minha opinião não aconteceu, e eu não acho que a personagem Nomi consiga segurar a franquia e mudar a cabeça dos fãs que, assim como eu, tem uma dificuldade em abraçar a ideia de trocar o ator por uma atriz para viver o papel de 007. Pelo menos não em Sem Tempo para Morrer. É claro que isso pode mudar num filme futuro, porém, até o momento, a ideia de trocar o Daniel Craig para Lashana Lynch, para mim, não faz sentido. 007 Sem Tempo para Morrer é um bom filme. Do começo até pouco mais da metade estava parecendo que ia cumprir tudo aquilo que prometeu. Porém, devido a um fraco vilão e um final que não foi tão emocionante quanto poderia, o filme caiu consideravelmente e encerrou a era do Daniel Craig aquém do que tinha potencial, além de deixar uma questão super importante em aberto. Veremos uma 007 mulher ou vamos ver o ciclo reiniciar mais uma vez e um novo ator assumir o título de 007 nos cinemas? Deixa aí nos comentários o que você acha, se devemos ver um filme do agente 007 com Lashana Lynch no papel ou veremos um outro ator como 007. E também comenta se gostou do filme Sem Tempo para Morrer, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e nos ajude a chegar à marca de 500 inscritos. Eu sonho com isso todo dia, galera. Quando chegarmos a essa marca, eu vou postar na aba comunidade, todo metido, só para agradecer vocês. Deixa o seu like caso tenha gostado dessa minha humilde crítica e opinião sobre o filme 007 Sem Tempo para Morrer. E não se esquece de que você precisa ficar no controle total. Valeu muito, galera, e até a próxima!